gente, está começando mais um Sementes Podcast. Meu nome é Michele Dil e aqui ao meu lado está... Cristina Soares. Essa professora de história, ilustradora, mulher potência. Hoje o nosso entrevistado é venezuelano, saiu da Venezuela em 2016, morou em várias partes do Brasil, hoje está em Cuiabá. Ele é musicista, cineasta, são muitas coisas, né, amiga? E detalhe, a gente considera ele cuiabano, né, Michele? Ah, ele pau tem que rodado, ficar aqui. Né, meu bem? Tinha que ficar ele já é aqui, um pau eu também rodado. acho. Isso, também também. acho. Bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado, Michele. Cristina, um prazer para mim estar aqui. Peço desculpa primeiro por o português, tá? Não, está bárbaro, meu amor. Mas Faz lembrar das minhas origens. a gente lembra... eu gosto muito do Brasil, graças a Deus. Uma terra maravilhosa, uma terra que me acolheu aqui com muito amor. Minha esposa é daqui, tem uma filha aqui brasileira. Eu amo o Brasil. Já sinto que sou brasileiro e estou aqui, não, dando o melhor de mim. Tá? Exatamente. Vamos falar um pouco... Quem é Ricardo? Você está brigando com a cadeira. O que está acontecendo com a cadeira? Você quer que eu abaixe um pouquinho? Não! Peraí, cadê o trem? Aqui, ó. Pronto, já baixei. Não, Fica aí. Para ficar todo mundo... Não, agora já está tudo Agora certo. alto, Agora ficou tudo certo. Deu até tosse. Agora foi sucesso. Foi sucesso, tudo bem. Vamos lá. Voltando. Quem é Ricardo? Ricardo, olha lá. Álvaro Rica. Não, detalhe, Álvaro. Michele já errou 3 vezes o endereço, que a gente vem toda quinta-feira. Hoje ela tá assim. Ai, hoje não. É Ela porque tá a com gente pensamento falou de no assuntos, não é? Eu acho assim, quando a gente fala de origens, de traumas, de superação também, aquilo mexe com a gente de uma maneira diferente. E eu realmente errei 3 vezes para chegar aqui hoje. Errei o nome do Álvaro Rica, esse homem que a gente adora, que está de mala e cuia para São Paulo. Ai, a gente não quer, mas a gente vai Não, mas a deixar gente deseja o melhor. Mas eu quero que você diga quem é Álvaro Rica. Álvaro Rica é um homem simples, não? Com muitos sonhos por realizar, muitas metas por cumprir. Eu saí da Venezuela em uma situação econômica muito difícil, não? Vocês sabem já, e eu pesquisado nos jornais, não? Mas morar, experimentar essa Realidade, né? De um país em crise é muito... mexe com todo você, porque você perde família, você deixa de perder amigos, amizades, perde emprego, perde casa. Você tem que deixar atrás tudo e começar uma vida diferente. E é muito difícil. Você se considera um refugiado, né? Sim. Né? Então, assim... e assim, obviamente que é diferente, por exemplo, quando eu ouço a história do Álvaro... eu fui muito peregrina na vida, né? Por conta dos meus pais, né? Mudei muito. Saí do México para os Estados Unidos, Estados Unidos para a Argentina, Argentina para o Brasil, São Paulo, Cuiabá, Cuiabá, São Paulo. Voltei para Cuiabá, amei Cuiabá, fiquei aqui, amo, sou cuiabana! De pau rodado e, se Deus quiser, de pau fincado também. Sim. Mas, como refugiado, eu... de repente fugia de uma realidade econômica para tentar uma nova vida, mas não fugia porque o meu país não me abraçava mais como cidadão. Então, como é que é viver isso? Porque para mim foi muito difícil, né? Foi muito traumático mudar. Né? As mudanças, eu era muito pequena, que por um lado é muito bom, porque as crianças elas se adaptam facilmente e tal, mas aí na adolescência já não foi tão bacana assim, já foi meio ruim, já foi uma experiência péssima, que me trouxe vícios, me trouxe coisas ruins mesmo, sabe? Sim. E que eu carreguei durante um tempo, graças a Deus me livrei de todos. Uhul, vencemos! Mas que é difícil. Como é que é para você? Bom, eu digo, graças a Deus, sempre he sido uma pessoa crente, não, em Deus, desde criança.
E eu tive uma base em casa muito boa, não? Familiar. Eu morei com minha avó, logo morei com minha mãe. E, aliás, carrega a mãe Sim. para tudo quanto é lado. Agora Eu está adoro. comigo, sim. Acho que isso é o mínimo, não? Que a gente tem que fazer. Vimos de uma família classe média, não? Mas todos formados, são, por parte de minha mãe, são educação, não? Ela é professora Que universitária. legal. E eu, bom, comecei com a música, porque eu tocava na igreja, não? Mas nunca fiz para sustento, não? Aí já começou minha paixão por la... E comecei como actor em Que Venezuela. legal. E logo de aí, eu era mais magrelo também. Nem vamos falar de gordura. Eu, Se botar uma foto. É. Ai, olha, meu aniversário passou em junho. O dele também. Ele também é geminiano, tá? Ah, é também? Ele, dia 14. Geminianos estão dominando mesmo. Vamos dominar o mundo. E ele botou umas fotos, Álvaro, que eu queria matar. Eu amo ele, mas, cara, Quem? magra. Não vou citar nomes, não vou acabar com ele, né? Mas, ele me deixou magra. Eu assim, ai, meu Deus, como era magra. Mas eu continuo muito, muito, muito legal. Então, tá tudo certo. E bonita, né, Modesta Michelle? Sua pra caralho, beleza né? também. Ave Maria. Permanece, Vamos né? lá. bom, que falou, estava falando, não, que eu tive uma experiência de adolescência boa, graças a Deus, mas já, na verdade, a crise econômica do governo de Hugo Chávez foi o que foi estragando, não? O comunismo foi entrando devagar, não é assim que você se dá conta, é rápido. Ele vai entrando devagar, eles foram trocando as leis, assim sucessivamente. Foi tudo mudando. A realidade de você ia mudando, entendeu? E também, assim, além da questão da política econômica do próprio país, existe o embargo dos países capitalistas, né? Então, existe toda essa questão, né? Assim, Tem um entorno, a crise, né? Exatamente, a crise também não é pelo ajuda, entorno, né? exatamente. Aí ele já, Sim. né? Então, assim, Já é assim, o país tipo, vai, você já vai tá sendo com o pé abandonado. na cova. Aí o vamos país vai sendo empurrar, pá! abandonado e isolado Sim. pelos outros, né? Sim, lamentavelmente é assim. E como se chama? O mais forte sempre que vai vencer, não? Sim. E o sistema comunista em Venezuela, já isso está agendado, não? Eu gosto de geopolítica um pouco também. Mas não vou entrar a falar disso, não? Estamos falando de outras coisas. Mas afeta, não? Na realidade é que afeta a política de seu país, vai afetar, querendo ou não. Aí nosso dever é saber por quem você vai votar, quais leis você vai aprovar para que não afete, porque, querendo ou não, tem suas consequências, não? Você está aqui hoje todos, por conta né? disso. Eu perdi né? quase tudo, entendeu? Não, graças a Deus tenho talento para trabalhar, tenho ânimo. Cara, é emocionante um trem Sim. desse, né, cara? Mas você tem que começar. Perdi tudo, mas não perdi nada. Tenho talento, né? É verdade. Podem tirar de você todo, mas não o que você tem aqui. Você sabe que Sim. meu pai falava isso, né? É. Meu pai falava assim, filha, estuda. Porque a única coisa que ninguém arranca de você é o que você tem aqui dentro. Sim. Sim. O que você tem aí dentro, ninguém arranca de você. Pode arrancar a roupa, pode arrancar o tênis que você está usando, o relógio, pode te assaltar, mas o seu raciocínio, a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu conhecimento, ninguém tira. É assim. E nesse processo você aprende a desapegar-se das coisas. Eu já não pego em casa, não pego em carro, não pego... Eu pesco, aproveito as oportunidades que Deus vai dando para mim. Tipo assim, estou indo a São Paulo por uma oportunidade. Sim. Eu já entrei no mundo do cinema, que é minha área. Eu agradeço muito aqui em Cuiabá, na TV Cidade Verde, eu estava trabalhando como cinegrafista, não? De jornalismo. E eu gostei Que muito. não é fácil, curti. viu, Não é gente? fácil. Porque todos os dias Sim. é uma história diferente, é um morto diferente, é um assassinato, é um roubo, um latrocínio, cara. E é um negócio, Aliás, como é que é lidar com isso? Como é que é? Porque assim, eu tenho um grande amigo que faz também outro programa nessa mesma linha e ele fala assim, eu preciso fazer terapia, cara. Porque o que a gente vê nos grupos, o que a gente vê na vida real, é difícil, cara. Você deitar à noite, fechar o olho e não conseguir difícil. lembrar daquilo. É difícil. Eu admiro muito os jornalistas do programa, da TV. Respeito, porque tem uma profissão, uma paixão. Eu fico admirada, né? Agora, essa paixão que eles têm por jornalismo, eu tenho por cinema.
quando agora que vai começar em São Paulo, Aham. é uma bênção para mim. E de fato, minha esposa falou, Álvaro, vamos. Você se perde essa oportunidade. É muito difícil, é verdade, porque Michel sabe. Você em um país estrangeiro, É. uma língua diferente. Então, Que não é fácil. Vocês se fácil. conhecem, você conheceu sua esposa aqui em Cuiabá? Como que foi isso? sim. Na verdade, foi uma história interessante. A gente se Ai, conheceu por adoro internet. histórias interessantes. Foi por internet, por Facebook. uhum. Somos da mesma igreja. Aí, e ela estava solteira, eu também. Eu morava em Colômbia naquela data. Ah, E eu conheci ela, começamos a falar. E depois, bom, eu decidi viajar para por cá. conta dela? É, Você veio por conta dela? Pra cá? Fala pra nós. Não. Ah. Eu decidi morar, vir para cá, ela veio a oportunidade e Gente, deu que certo, legal. né? Agora temos uma filha bem bonitinha já. Sério? Quase 4 anos já. Gente, que legal. Ai, adoro isso. Isso faz quanto tempo? Já há 5 anos já. 5 anos. Sim. Uhum. Nossa, Cara, que arrepiou legal. até minha cabeça. E a Júlia, assim, ela também é muito talentosa. É uma Nossa, boa parceria que vocês têm, cantora, né? atriz, parceira, Sim, produtora. A gente trabalha junto, temos uma pequena empresa, né? Vamos falar assim, de marketing, vídeo. Uhum. E graças a Deus juntamos esses talentos. E Álvaro, fala pra gente um pouco dessa sua empresa, dessa empresa de vocês. O que é a empresa? É Álvaro Rica, né? Sim. Mas o que é? O que vocês fazem lá? O que vocês Álvaro oferecem? Rica Filmes é uma empresa enfocada no meio audiovisual, não? Uhum. Onde que fazemos? Videoclipes, cortometragem, Que legal. filmes. Ainda não hemos chegado, mas essa é a projeção, é Uhum. chegar lá. Documentários institucionais e Olha. todo o que se. E mídia social, não? Porque a gente está consciente do potencial das mídias sociais, né? Uhum. Instagram, TikTok, Facebook. Uhum. Ajudamos a pessoas também que queiram desenvolver Faz assessoria Sim. para essas pessoas. assessoria, Né? o que é impulsionamento, né? Que é muito importante. Agora, antes você, ou seja, o tráfico de pessoas na internet é um mundo, né? Você tem que chegar a essas pessoas. Eu adoro Mas como o chega? Álvaro virar para mim e falar assim, tudo se vende na internet. Tudo. Tudo se vende na internet. Tudo. E é verdade, né? Se você Sim. souber usar essa tecnologia de forma apropriada, você consegue vender tudo. E assim, eu na pandemia, eu não trabalhei, como se chama, fisicamente, não? Tudo Só- virtual. Só virtual. Uhum. Eu trabalho tenho um canal de YouTube de música cristã. E isso gera renda também. A gente fazia YouTube com minha esposa, fazíamos, Uhum. fazíamos muitas coisas, não? Testando paródia, ajuda social, canto. E tudo isso vai gerando renda, não? Renda residual. Ah. E isso ajudou muito na pandemia, porque tem vezes que não tínhamos entrada, mas conseguimos pegar renda por internet. Aí comecei a estudar marketing digital. E aí, na verdade, foi como surgiu isso, por a pandemia. Legal. E você vê se vem uma pessoa... Assim, é verdade, amiga. Tem gente que chora e tem gente que vende Sim. lenço. É assim. Eu quero vender lenço a vida toda. Exatamente, eu Sim. concordo. Entendeu? Você Concordo. pode até chorar, mas começa a fabricar Sim. lenço. Recentemente estava olhando aí que a mesma inteligência artificial vai desplazar muitos empregos, entendeu? Mais de 30, 50 empregos. Não E vai a gente tem que existir estar preparado. advogado, não vai existir mais, tem professores, só médicos, não? Médicos vão a conseguir. Embora que, assim, eu acho que, E é por exemplo, difícil, quando hein, eu penso na porque- profissão de professor, quando a gente fala de inteligência artificial, pelo menos, Hum. eu acho que vai demorar um pouco, porque, pelo menos quando eu penso no ensino público, né, o ensino básico, porque, assim, eu vejo que a pandemia, ela mostrou um pouco disso, sabe, que os estudantes, eles ficaram refém de um conhecimento... Limitado, né? Eles tinham que ter esse coisa remoto, né? Eles tinham que ter um ensino remoto. E o que a gente percebeu? E isso eles reconhecem, e os pais reconhecem, que ficou ali faltando professores, né? Eles não conseguiram entrar no ritmo do ensino sozinhos, com o celular, com o computador.
Então, eles ficaram naquela coisa assim, pelo menos para nós aqui, né? Acho que tem muitos lugares que já conseguem isso. Aqui em Mato Grosso, o que que acontece? Eles Teve até retrocederam uma no conhecimento, porque eles não conseguiram. dispersão, né? Teve muita Dispersaram. gente que saiu e não voltou. Sim. Porque E assim- fica atrasada a pessoa também. Porque assim, eu acho que a inteligência artificial, ela vai tomar o lugar de muita gente, e a gente tem que estar bem preparado para isso, né? Mas tem muita coisa assim que ainda vai demorar um pouco para conseguir substituir alguns. Sim. alguns Mas eu já profissionais. li vários artigos e isso é nítido de que, por exemplo, a profissão das nossas filhas, a gente não sabe qual que vai ser. Voy a colocar un ejemplo. En Venezuela ya, olha isso, que Venezuela es un país que está quebrado, ¿no? O sea, quebrado para la población, mas el gobierno tiene mucha riqueza, ¿no? Ya los jornais O apresentadora de do- artificial, tá, querida? são inteligência artificial do governo, né? Aí eles já não vai errar um apresentador, não vai entender. Vai com a narrativa que eles querem, então. É. E você vê e pensa que é uma pessoa real, né? A inteligência artificial, né? Parece, né? Eu vi esses dias. Sim. É assustador, né? Algumas tenho medo. réplicas, eu falei, nossa, falar, é esquisito eu vou falar demais. por experiência própria. Eu detesto falar com máquina. Sim. É algo assim que me deixa nervosa, assim, você pensar que, por exemplo, isso aconteceu, tá? Isso que eu vou contar agora aconteceu. E aí eu falei, bicho, é muito louco, né? Como tudo, isso aqui tá ligado. Qualquer um tem acesso a qualquer um de nós aqui. Meu pai tinha falecido. Acho que eu contei essa história para você. E eu acordei de madrugada para ir beber água. Minha mãe não estava conseguindo dormir. E ela falou, eu não estou conseguindo dormir, filha. Na hora que eu estou voltando, o celular falou, reza um Pai Nosso. Credo. Credo, eu fingi que não ouvi. Ele está escutando 24 Eu horas você. fingi que eu não tinha Ele quebra ouvido. agora esse celular. Eu fingi Credo, que horror. na hora, Álvaro. Eu falei, não, isso aqui não está acontecendo. Fui, deitei e rezei para ela não falar comigo no dia seguinte. No dia seguinte, ela, você ouviu? Eu falei, ai, cara, não, eu queria achar que eu estava A sua ficando mãe doida. falou? Me Não. perguntou. Você nunca tinha me contado, não? E Então, ele que eu- assim, credo. é Ele- assustador. sim. Tipo assim, nesse caso foi algo pro bem. Reza é um Pai esquisito. Nosso, mas é esquisito pra caramba, cara. Como assim? E é o que eu falava para a Michelle, que na internet você vende todo por isso mesmo. Quando você programa uma venda, o melhor vendedor que você pode ter é Facebook e Google, porque eles vão a procurar essa pessoa. Quando escutou, já viu um aviso disso que você está pesquisando. Entendeu? E é assim. É muito louco. Então, qualquer coisa que você esteja pesquisando e depois Cara, não vai você parar fala esse assim, anúncio. eu quero Nossa. sapato. Entra agora no seu Instagram, vai ter um monte de anúncio de sapato. Isso. Por Não, isso é muito que estranho. Porque é esquisito É isso. A bizarro. gente tá conversando e depois você pegar o celular e o negócio por tá isso lá. que van a desaparecer los empregos, van a desaparecer, o sea, Uma boa uma parte, boa né? parte e vai gerar muita desempregado, né? Aí vem essa proposta que tem por aí da renda universal, mas isso são conflitos já geopolíticos que estão aí, muito pronto vão estar. Minha recomendação é que as pessoas têm que gerar renda por internet. Eu estou fazendo isso também. Eu amo cinema, amo tudo isso, mas eu sei também que agora você pode editar com inteligência artificial. Eu coloco e Não, fica não só melhor. que isso, eu quero fazer uma Sim, música. música já Põe tem. o tema né? e o negócio Sim. faz a música. Música, Que é? Sim. Você fala assim, Gente, eu quero tô falar atrasada. sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela faz a música, acabou. Então, aí Sim. acaba o Um compositor, app. né? E assim, é muito complicado, porque a gente vai sendo substituído, né? Essa é uma Tá realidade, né? E aí, nesse caso, a gente tem que estar É o preparado. que Baum falava, né? A liquidez Sim, o das Baum, coisas, né? isso, exatamente, é uma sociedade líquida, né? Inclusive das relações líquidas também. Né? Até o Álvaro, a gente vê, porque o nosso podcast, né, começou no carro, né? Quando a gente veio conversando, o Álvaro falou, né, que passou, antes de chegar no Brasil, passou em outro país, passou na Colômbia, passou, né, em outro país, assim, as experiências que teve, teve umas experiências assim, bem cabulosas. A mesma coisa que você contou, né, Michelle? Experiência de outros lugares.
Cara, eu acho que Experiências assim... ruins. Ruins. Essa parte, a ruins. Michelle falou uma parte que lembra muito o que o Bauman fala, né? Sobre essa questão da sociedade líquida e das relações líquidas, né? Que é essa coisa, não. Você tá numa cidade muito grande, você tá passando mal, você caiu Você é um ali, a número pessoa de só passa edição, por cima, né? Você é um RG. Essa coisa de ser número. E assim, é como o preguiçoso que quebra o copo e coloca um ticket, sabe? E fala assim, copo quebrado. É mais ou menos isso. Você caiu no meio da rua. É uma sucateação, né? Uma sociedade da sucata, né? Tudo vai pro lixo. É descartável, Tudo é você descartável, inclusive as pessoas. todo mundo é substituível. Não que não seja, eu acho que sim, mas... Mas ninguém não no igual a sentido de ninguém, lixo, né? Mas não Não lixo, substituído no exatamente. sentido de lixo, De né? lixo, Porque o que eu sabe? faço, uma pessoa pode fazer o que eu faço, mas não quer Mas não dizer vai que eu sou. ter Eu não posso ser o brilho da descartado. pessoa, Exato. né? E aquilo é tudo em série. Me É. sinto meio que num filme de Shirley Chaplin, sabe? Sí, acho que es la misma carrera de ratas, ¿no? De rato. Esa carrera de que, tipo, si cidade é grande, você tem que acordar cedo. E, então, você não tem tempo para digerir o que você... Rato de laboratório, Sim, total. E total. essa mesma, essa carreira aí, para você ganhar um salário, tá? Que não é bem compensado. Agora imagina em outros países, né? Meu país, um salário são R$30, salário mínimo, entendeu? Pues O que você faz com R$30? Nada, Né? não faz nada. Não, E, não tem e condição. uma moeda paralela que é o dólar. Então, eu Não, agora muito não complicado. entendo como estão sobrevivendo, né? Os venezuelanos lá. Olha, meu pai morou Mas, 2 anos lá, tentando fazer uma câmara de comércio. E voltou na ilusão de voltar. Ele gostava muito dos venezuelanos. Ele tinha um carinho imenso, falava que era um povo muito acolhedor, muito alegre, muito feliz, sempre com um sorriso na cara. E que arepas, Arepas. que comia arepas pra caramba, que a comida era uma delícia, mas que era muito triste você ver uma potência como aquela entrar num declínio tão profundo, sabe? E falando de povo venezuelano, a gente recebe aqui nas escolas, né? Bastante aluno venezuelano. Eu percebo uma diferença muito grande entre os alunos venezuelanos e os alunos brasileiros. O interesse em estudar. Eles têm essa Interesse em sede, estudar. né? Sim. Impressionante. O ano passado eu tinha uma aluna, Alejandra, o dia que ela assistiu, beijo pra você, Alejandra. Maravilhosa. Citos, meu amor. E eu gostava muito dela, assim, que ela era muito esforçada. Em pouco tempo já estava falando português, já fazia... Ela fazia tudo bonitinho, sabe? Tudo, tudo. Assim, aquele capricho, aquele cuidado que era uma coisa... E eu sempre usava, né? Gente, siga um exemplo. Porque, assim, quantos outros não estavam nem aí? E a mãe dela ia na escola, cuidava, assim, aquela coisa muito bonita mesmo. Então, assim, e ela não como única. A maioria dos alunos que a gente recebe, que são alunos venezuelanos, aí tem muito problema com questão de documentação. Sim. Geralmente, o quando RNE chega... é muito difícil. E como que é essa questão de documentação, Álvaro? Quando você chegou, como que foi isso? Aqui, Como refugiado é mais fácil, sim. né? Brasil tem cada estado tem umas regulações diferentes. Eu acho que o melhor assim para a documentação é Cuiabá. Aqui Mato Grosso. Vou mandar um beijo pra Polícia Sim. Federal, que eles são Parabéns, todos de bom, sim. parabéns, chiquérrimos, tratam a gente super bem. Você Super bem Eu atendido. tirei RG aqui rápido, minha mãe também. Foi tudo, graças a Deus, bem. Sério? Sim. E CPF, tudo rápido. E de graça, não tem. Você está Sério? em São Paulo, outro estado, cobram que $100, entendeu? Que são uns R$500 por um RG, entendeu? Então, você Nossa, tem um que bom, né? venezuelano que vem sem dinheiro. É difícil também pegar um RG. Mas eu acho o governo do Brasil muito inteligente. Por quê? Porque você dá um CPF, um RG a um estrangeiro, está vendo as portas para que ele trabalhe e chega e também gere renda, contribuição com impostos, tudo. Faz a Agora- roda girar, né? Exatamente. Diferente de minha experiência em Colômbia, foi muito traumática, porque eu estava com um permisso de estrangeiro, onde você não pode trabalhar, por exemplo. Dan su passaporte tantos dias. Então você entra
para conseguir, para Nossa. conquistar, alcançar essa... Não, é terrível. É Você ser difícil, e tem a diferente xenofobia, tem muitas coisas. Então, Mas Brasil é um país, ainda, graças a Deus, está aberto para estrangeiros. ai, que bom. Porque, Sim. assim, eu acho que o Brasil ainda tem que melhorar muito nessa questão de xenofobia, né? Acho que o Brasil ainda ele é muito xenofóbico, assim, pelo menos. É curioso, eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava conversando no carro sobre essa questão de xenofobia, eu pensei, né? Porque eu sou brasileira, né? Eu nasci aqui em Mato Grosso, inclusive, Mirassol do Oeste. Mas é tão engraçado o Brasil, porque, assim, a questão do racismo no Brasil, ele é um negócio tão forte, que eu escutei muitas vezes na minha vida, qualquer coisinha quando falava de... Hoje em dia, na vida adulta, quase não escuto isso. Não, faz muito tempo que eu não escuto isso. Mas quando eu ia falar uma coisinha sobre o Brasil, uma reclamaçãozinha, a pessoa falou assim, por que você não volta para a África, então? Ah, Aí eu fico imaginando com relação a essa questão do ser estrangeiro. Ai, só perdeu a palavra. Não, assim, eu tenho uma Alonso. opinião que eu experimentei o racismo. Que está acontecendo na Venezuela? Qual é o racismo, ou a xenofobia, melhor falar, do venezuelano? Quando a Venezuela tinha muito potencial econômico, entendeu? Aí todo mundo ia lá, entendeu? Era um país sonhado, Venezuela, tá? Lindo, praias sim, lindas. tem Olha eu playa, falando já em tem, espanhol. sim, praias, comida, tudo. Educação de graça. A gasolina, você pode encher um tanque com R$1 Nossa. de gasolina. Essa era a Venezuela. A luz, você não preocupava por pagar serviço, como aqui, que é muito elevado. $100 na luz. Para um salário mínimo, não é muito relativo. É um pouco alto aqui, o custo da luz, tipo assim, custo de serviços. Lá era mais econômico, você não se preocupava dessa preocupação, tenho que pagar luz, era mais simples, mais tranquilo. Agora não sei como está um pouco já mais dolarizado o país. Mas, falando da xenofobia, não é que estão fazendo xenofobia porque você é venezuelano, é porque você não tem grana. Aí está tudo. Eu já vi isso. A pessoa não gosta das pessoas que não têm grana. Isso também. Essa é a minha definição. Que eu já experimentei em estes anos já. Essa é a minha conclusão, né? Não gostam de você porque você não tem grana. É verdade. Isso é venezuelano, não tem grana, venham passar fome, ou venham a pedir. Eu não gosto de um venezuelano pedindo no Não, semáforo, eu não gosto de não. nenhuma pessoa Sim, pedindo. porque pode trabalhar. Isso de um cartão, tenho fome, não vai trabalhar. Se você vê este país, você tem que trabalhar, entendeu? Não pode esperar que o governo dê tudo para você. Gente, isso, eu quero, concordo. antes de vocês falarem, eu quero falar do Espaço Nica. Gente, Espaço Nica é uma ótima opção para você presentear, se presentear. Nós estamos no mês dos namorados, né? Então tem perfumes, tem sapatos, bolsas, óculos, tudo que você precisa. Fica ali na rua General Ramiro de Noronha, 278, Sala 6, Duque de Caxias, Cuiabá! Mandar um beijo para a Nica, para a Áurea, para as meninas. Muito obrigada. Eu vou dizer o seguinte. O que você está dizendo é verdade. É a mais pura verdade. Porque é tão difícil, mas meu pai, por exemplo, hoje eu estou nostálgica, né? Mas meu pai morreu com R$2 no bolso. Imagina. E não porque ele não tivesse capacidade, mas porque nunca mais deram oportunidade para ele, porque ele era um senhor já de 70 anos, então ele era descartável. Mas ele tinha um currículo invejável, ele trouxe o gás natural, mas ele Imagina. Então, não era argentino, que é detestado, não falava português com uma filha. Então, você é apontado já a partir dali. Sim. Eu posso falar sobre isso, porque eu hoje falo o português como vocês estão ouvindo, porque eu via o preconceito que meu pai e a minha mãe tinham, e minha mãe mais rebelde. Ela falou, eu não vou falar português, vocês vão ter que me engolir, meus agalos, vão ter que me engolir falando espanhol. E ai de vocês. Mas eu sentia que as pessoas tinham preconceito, e meu pai eu tinha tanto orgulho dele, porque quando ele não viu mais saída, ele virou Uber. Imagina.
Um homem que teve milhões. Um homem que fez o gás natural se tornar uma realidade. Olha isso. Entendeu? Trouxe a tecnologia virtual para as pessoas poderem abastecer, porque não tinha gasoduto. Toda a estrutura Porque eu era descartável. exatamente. Graças a Deus, assim, a imprensa... ele foi... Eu tenho certeza que se ele tiver... Assim, é muito louco, né? Hoje eu consigo falar com tranquilidade, mas ele foi tão homenageado, que eu tenho certeza que se ele tivesse vivo vendo o quanto ele impactou, o quanto ele transformou esse estado, né? No ponto de vista do gás natural, ele ia ficar orgulhoso. Mas por que a gente tem que esperar as pessoas morrerem para dizer assim, porra, poderia ter dado oportunidade para aquele velho? Aquele velho era um cara inteligente, era um cara que entendia sobre geopolítica como ninguém, era um cara que entendia sobre esporte como ninguém, era um cara que era um bom marido, um bom pai, um bom profissional, tinha um currículo invejável, só que não. Eu tenho até o dia de hoje o currículo dele, só que, não, ele é muito currículo. Você tem que mentir no currículo, cara, para as pessoas te aceitarem. E aquela coisa, não, é novo demais, é velho demais, é estrangeiro demais, é preto demais, é índio demais, é não sei o que demais. Puta é mulher que demais, pariu, é mulher né? demais. Sempre tem... É o demais. Demais ali, né? E uma coisa também que eu vejo... o Álvaro, não conhecendo o Álvaro e vendo tudo que produz, assim, é muito surreal, né? Até os clipes da Julie, que depois vocês vão, viu, gente, lá no YouTube. O Álvaro vai deixar o link pra gente colocar, que é incrível a produção que é feita. A menina canta, que é uma coisa impressionante. Quando eu ouvi, né, mandei pra Michelle. No dia que eu vi, Álvaro, muito por acaso... Muito por acaso, eu não sabia que ela cantava daquele jeito. A gente tinha conhecido no programa lá, né? O dia que ela foi no programa da Michelle. E aí, tá. Eu passo saracoteando pelo Instagram, vi lá no feed aquela menina cantando daquele jeito. Falei, como que é o negócio? Mandou uma mensagem, falei, como que é, Julie? Como é que é isso? E eu falei, me manda o link no YouTube. Ela mandou, eu fiquei impressionada, assim, com a qualidade de vocal, voz, talento extraordinário vocal que ela tem e a produção. Sim. A produção é uma coisa incrível, por isso, assim, impecável. A gente indica mesmo. Quem quiser fazer um negócio bem feito, a gente vai no Álvaro, pela amor de Deus. Álvaro Rica Filmes. Mas aí, o que eu digo? Só concluindo a minha fala, o que eu digo? Álvaro, pra você, você sabe quanto você já sofreu quando você saiu da Venezuela e na própria Venezuela e tal. Mas, assim, o tanto de talento que você tem. Não é só esforço, é um talento, é muito esforço, né, e muito talento também. Eu fico pensando assim, quando eu vejo as pessoas, né, venezuelanas pedindo e tal, e eu penso assim, é difícil também, porque no Brasil tem um número muito grande de desemprego, né, tem muito brasileiro também desempregado. Então, a pessoa chega refugiada, ela chega com a família inteira, a gente vê, né, pessoas com a família inteira, até eles se organizarem é um pouco difícil, assim, porque nem todo mundo tem esse nível de talento, né? Então, assim, a pessoa chega e para ela entrar no mercado, porque é isso que a Michelle falou, é uma realidade. Quando ela chega falando, a pessoa já vê, é de fora, não, vamos dar preferência pro brasileiro, vamos dar preferência. Então, assim, as pessoas têm esse olhar. Então, eu fico pensando, assim, que até a pessoa conquistar esse espaço dos empregos por subemprego que seja, até a pessoa chegar nesse nível, é muito difícil. Eu acho assim que, apesar de existir política e tal, aí a gente apela, né? Porque pro país ter mais política que vai receber esse povo que vem de fora, né? Que o país, ele tenha isso, sabe? Esse olhar mesmo. Esse olhar para quem vem. As pessoas sejam mais... Eu falei esse mês, eu fiz um vídeo falando sobre empatia, né? E a empatia é você se colocar no lugar do outro. Sim. Independente de você sentir a dor igual ou não, mas se colocar no lugar do outro já vai ajudar pra caralho você entender um pouquinho que seja porque o que a outra pessoa tá sentindo. Isso, porque né? quando a pessoa saiu do país dela, ela tinha era outra realidade. Assim, eu imagino que
A maioria das pessoas que a gente vê que são venezuelanos, por exemplo, tá lá no semáforo pedindo, ela no país dela não fazia isso. Sim. A situação fez ela vir para cá e ela chegar naquele ponto ali. Mas não era para ser assim. Se a pessoa já chegasse e já tivesse toda uma política de emprego e tal, seria totalmente diferente. Sim. Também, a Tipo, casa de amparo, enfim. minha família, por exemplo, eu tenho família nos Estados Unidos, tá? Eu tenho família em Chile, meu irmão em Colômbia, França, todos onde foram, né? Só ficaram minha avó e umas tias, três lá. Mas todo formado, toda a família são formadas, né? Aí cada quem chegou fazendo outras coisas. Tá limpiando, tá? Na área da limpeza, área de repartindo comida, tá? O profissional, entendeu? Engenheiro, tinham cargos bons na Venezuela, casa, carro, tudo. Eu também. Cara, mas eu acho isso, assim, eu lembro do meu pai, cara, com um orgulho, bicho, que não tem tamanho. Porque ele não tinha vergonha. Eu tampouco. As pessoas tinham vergonha de falar, nossa, teve uma vez que um político entrou dentro do carro dele e falou assim, mas o senhor tá de Uber. Meu filho, além de dirigir, que eu amo dirigir, ainda faço terapia, que eu converso com todo mundo. Olha como meu pai era. Humildade. Que ele passou para mim, passou para quem estava perto. Então, eu não tinha vergonha. Eu tinha orgulho de falar que meu pai fazia Uber. Sim. E tinha vergonha das pessoas que falavam da sociedade, né? A sociedade tem que sentir vergonha. Eu tinha vergonha de falar, cara, que sociedade podre, hipócrita, que descarta o idoso, que tem tanto para nos ensinar. Exatamente. Sabe? Então, assim, é meio complicado. Bom, nós vamos ter que encerrar o nosso super podcast. Então, e a gente já agradece, né? E a gente agradece por tudo, né, Álvaro? Porque, assim, a gente, né, Michele? Sim. O Álvaro aqui pra nós. Parceiro. Assim, parceiro mesmo. Mesmo. E a qualidade do que faz é uma coisa incrível, impecável. né? Então, siga ele nas redes sociais, vá no seu... Instagram, Álvaro Rica Filmes, siga ele, acompanhe, vá no YouTube também. O nosso querido Pedro vai colocar o YouTube aí pra gente, né, aí embaixo no rodapé para vocês acompanharem. Às vezes a gente precisa de uma palavra, às vezes a gente precisa de uma música, às vezes a gente precisa de Por isso que o entretenimento, o audiovisual, a música, é a comunicação que Deus tem. A arte liberta, né? A arte é muito libertadora, né? É a comunicação que Deus dá pra gente. A gente experimentar, para se libertar, para exorcizar aquilo que está de ruim dentro da gente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe você, este projeto. Eu sei que vai para cima, né? E obrigado, Michelle. Michelle é uma amiga, uma parceira, conheci na TV. E sempre é assim como você. Olham para ela. Pessoa alegre, uma pessoa sincera, que é o mais importante. Neste meio, a sinceridade vale ouro, entendeu? E a Bíblia fala uma coisa, que melhor os amigos é melhor, verdade? Que o ouro, entendeu? Então, eu fico agradecido a Deus por sempre colocar as pessoas certas aqui em Brasil para mim. Então, muito grato. Graças. A gente se está vendo. Com certeza. Opa! A Júlia tem família aqui, ela vai vir rodar a saia dela aqui, com certeza, junto com o Álvaro. E nós vamos receber vocês contando as novidades e tudo mais. Obrigada, dona Cristina Soares. Nada, eu que agradeço esse momento maravilhoso de muito aprendizado, né? Gostei, não, pra você também, obrigado. Eu que agradeço. Gente, esse foi o Sementes Podcast. Um beijo no coração, muito obrigada. Obrigada mesmo pela audiência. Siga a gente nas nossas redes sociais, ative o sininho, vai na nossa página do YouTube. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Beijo. Um beijo e até semana que vem. Tchau.